10 horas e 5 minutos. Vamos dar início, então, ao nosso seminário, agradecendo muitíssimo aos que estão assistindo, agradecer muitíssimo a organização, o convite, Dr. André Ramos, que vai, depois, ao final, encerrar, nosso coordenador do Centro de Estudos de Direito Municipal, da Procuradoria do município de Porto Alegre. Estamos aqui fazendo não só um seminário sobre as leis de processo administrativo, como estamos dando vida aqui ao sentido, ao mais importante sentido federativo aí do processo administrativo, né? Demonstrando aí a autonomia dos entes federativos em relação ao seu processo administrativo. Nós vamos iniciar, já estão presentes aqui o Tiago Marrara, Marinta Borda, Paulo Dantas, Henrique Assen, eu sou a Cristiane Catarina, estou organizando a fala aqui e estou como debatedora também. Vamos iniciar, então, com o nosso colega Tiago Marrara, que é livre docente pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, professor de Direito Administrativo da USP, no campus da USP de Ribeirão Preto, doutor pela Universidade de Munique, descobrimos que fomos colegas, né, de USP, de Largo de São Francisco, então é sempre uma honra ter os amigos aqui. Tiago Marrara, muito obrigada por estar aqui. Serão 20 minutos, Tiago, para cada um dos palestrantes, e passo a palavra de imediato. Muito obrigada. Bom dia a todos, é um prazer participar desse encontro do Centro de Estudos de Direito Municipal. Eu cumprimento a todos na pessoa do Rafael e da Cristiane, aqui nesse reencontro, não é? Provavelmente convivemos na pós-graduação aqui da São Francisco e agora nos reencontramos, e também estendo esses cumprimentos a todos aqui presentes. É uma enorme satisfação estar aqui. Eu vou fazer uma apresentação muito simples, uma fala muito reduzida, muito simples, mas para destacar como é que essa temática das leis de processo administrativo tem se desenvolvido no Brasil. Nós sabemos que, a partir da Constituição de 88, houve uma grande evolução do direito administrativo brasileiro, que levou alguns juristas a denominar essa fase que se iniciou com a Constituição de 88 de uma fase de transição ou de uma fase de renovação do direito administrativo. Eu poderia citar aqui vários movimentos que caracterizam essa fase. Nós podemos falar de democratização, de agencificação, de regulação, de desestatização, e também temos, naturalmente, dentro desse movimento de transformação, um movimento de processualização, ou seja, um movimento de valorização do processo administrativo dentro da administração pública. Então, vejam que essa fase de transição, que é muito impulsionada pela Constituição de 88 e, alguns anos mais tarde, pela reforma gerencialista da administração pública conduzida pelo ministro Bresser Pereira, coloca um processo administrativo no centro das nossas atenções. Quando eu falo aqui de processualização, portanto, eu não estou falando simplesmente de procedimentos administrativos, eu estou falando, na verdade, de verdadeiros processos, ou seja, de uma subcategoria procedimental marcada por uma série de direitos fundamentais, principalmente o contraditório e a defesa. Eu sei que existem várias concepções sobre o que é procedimento e processo, até em parte influenciadas pelo direito estrangeiro, mas eu costumo adotar a ideia de que o processo nada mais é que um procedimento qualificado por direitos fundamentais. E essa qualificação se deve pelo fato de que esses processos, de alguma maneira, têm a capacidade de afetar interesses juridicamente tutelados de pessoas físicas ou jurídicas que interagem com o Estado, ou de afetar os seus direitos subjetivos.
Então, portanto, aqui eu me afasto um pouco do direito europeu, em que a palavra processo administrativo não é exatamente utilizada para indicar esse tipo de procedimento qualificado. No direito europeu, processo administrativo é um termo que designa, na verdade, processos que envolvem conflitos com a administração pública e são conduzidos dentro do Poder Judiciário, dentro de uma justiça especializada. Os europeus utilizam a palavra processo sempre para indicar os trâmites judiciais. E aí o processo administrativo é o processo que lida com conflitos envolvendo a administração pública dentro do judiciário. É esse o sentido que se dá à expressão na Alemanha, que tem uma justiça administrativa. É esse o sentido que se dá à expressão na Itália, que também tem justiça administrativa, e na França, entre outros países. E os procedimentos para os europeus, na verdade, são os trâmites que correm dentro da administração pública. A diferença entre processo e procedimentos para os europeus é muito simples, porque é topográfica. Onde é que o trâmite ocorre? Se o trâmite ocorre dentro da administração pública, nós estamos falando de procedimento. Se ocorre dentro do judiciário, nós estamos falando de processo. E por isso, não é, com essa linha divisória, se fala, de um lado, de leis de procedimento administrativo e códigos de processo administrativo. Mas no Brasil, como nós não temos uma justiça especializada em conflitos administrativos, aliás, nós até poderíamos discutir se seria importante para o Brasil ter uma justiça especializada nessa matéria, né? Mas até o momento, infelizmente, não temos. O fato é que nós não podemos usar essa lógica dos europeus que divide procedimento e processo pelo tipo de instituição que conduz o trâmite. No nosso caso, portanto, eu adoto essa linha de que processo nada mais é que um procedimento qualificado que corre dentro da administração pública e que é marcado por direitos fundamentais de proteção das pessoas físicas e jurídicas. Bom, por que, afinal, esse movimento de processualização? Essa é uma pergunta muito relevante. Por que nós temos falado tanto de processo administrativo? Há várias razões de várias ordens para esse fenômeno. Nós temos, de um lado, uma razão fundamental na Constituição de 88, que foi a extensão do devido processo legal à administração pública. A Constituição é explícita ao estender o devido processo legal à administração pública, e isso não aparecia nas cartas constitucionais anteriores. Essa é uma inovação muito clara da Constituição de 88. O devido processo também deve ser empregado e respeitado dentro da administração pública. Essa é a primeira causa. E a segunda causa está relacionada com os outros movimentos de transição do direito administrativo. Nós sabemos que o direito administrativo pós-90 é um direito marcado pela agencificação, pela regulação, pela desestatização e por uma reforma do Estado que buscava muito claramente atrair investimentos privados para atividades públicas. E, obviamente, num contexto como esse, era muito importante ao governo brasileiro gerar um ambiente de respeito, um ambiente de confiabilidade, um ambiente de proteção dos investidores, e por isso, não é? Por isso nós tivemos aí uma valorização muito importante do processo ligado à segurança jurídica. Como é que um país atrairá investidores para atividades públicas, para serviços públicos, sem que os processos decisórios da administração sejam marcados por transparência, sejam marcados por racionalidade? Então, vejam vocês que, na verdade, o processo administrativo também surge a reboque desses movimentos de regulação e agencificação, num sentido de valorizar, né? Num sentido de valorizar as relações da administração com os particulares. Mas eu vou fazer uma interrupção rápida, porque eu acho que minha câmera está com problema de transmissão, não é? Nós temos várias causas para esse movimento.
de um lado, a própria Constituição, com essa preocupação de tutelar direitos fundamentais, de outro lado, as reformas do aparelho administrativo, que exigiam um aparato estatal, uma administração pública muito mais racional, muito mais transparente do que nós tínhamos anteriormente a 1981. Agora, notem vocês que esse movimento de processualização não é um movimento antagônico ao ato administrativo. Eu costumo escutar por aí que hoje o ato administrativo já não tem importância, que agora o momento é o do processo administrativo, que o que importa é o processo, e o ato já não é o foco das atenções. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com essas afirmações por uma razão muito simples. Toda a preocupação atual com o processo administrativo nada mais é que uma preocupação com a qualidade da decisão administrativa. Nada mais é que uma preocupação com a qualidade dos atos administrativos. Subjacente a esse movimento de processualização, há um reconhecimento de que o Estado, por seus atos administrativos concretos e também por atos normativos, tem impactos significativos sobre a sociedade e sobre o mercado, e que, portanto, esses atos concretos ou normativos não podem mais ser elaborados de maneira desorganizada. Não podem mais ser elaborados sem um mínimo de racionalidade, sem um mínimo de transparência, sem um mínimo de diálogo com os indivíduos e também com as pessoas jurídicas que serão afetadas pela decisão. Então, tomem cuidado, porque volta e meia nós encontramos na doutrina, eu não sei por qual razão, essa afirmação de que hoje o momento é do processo e não do ato. Na verdade, esses movimentos não são antagônicos. O ato administrativo não perdeu a sua relevância, muito pelo contrário. A preocupação com o processo, repetindo, é uma preocupação com a qualidade da decisão administrativa, porque a decisão administrativa, nos mais diversos setores da vida social e da vida econômica, tem um efeito muito impactante. E nós sabemos que é preciso trabalhar os atos administrativos com muita calma, pelo fato de que hoje o judiciário já não tem condições fáticas de lidar com todos os problemas, com todos os conflitos que lhes são levados à apreciação. Então, ou nós melhoramos o funcionamento da administração pública e os processos decisórios, ou nós ficaremos numa situação muito difícil, porque o judiciário já não tem braços para atender a todos os problemas que marcam o cotidiano da sociedade brasileira. Né? Bom, quais são as fases desse movimento de processualização? Muito rapidamente, até pediria a Cristiane que me avisasse aí do meu tempo, né? Mas muito rapidamente, quais são essas fases de evolução do processo administrativo? Antes da Constituição de 88, eu diria que nós temos uma primeira fase que é muito marcada por leis setoriais de processo administrativo. Então, vejam que nós já temos leis de processo administrativo há muitas décadas no Brasil. O que ocorre é que essas leis iniciais de processo administrativo eram leis setoriais. Então, nós tínhamos lei que tratava de processo administrativo sanitário, nós tínhamos leis que tratavam de processo administrativo concorrencial, tínhamos decretos sobre processo tributário, tínhamos também resoluções e outras normativas sobre processo ambiental. Então, vejam que, desde antes da Constituição de 88, há muito tempo nós já temos diplomas sobre processo administrativo, mas muito focados numa temática setorial. E o que muda a partir da Constituição de 88 é o escopo dessa legislação. Por quê? Porque, a partir de 1988, o Brasil, de uma maneira um pouco tardia em comparação com outras nações ocidentais, passa a se dedicar à construção de leis de processo administrativo geral. Então, a ideia que marca a década de 90 em diante é a de construção de leis gerais de processo administrativo
e que pudessem ser aplicadas aos mais diversos setores, sobretudo quando não houvesse norma especial editada pelo legislador. E esse movimento é muito interessante, porque ele começa um pouco no nível dos estados. O estado de Sergipe é um estado pioneiro nessa matéria, porque foi o primeiro a criar no Brasil uma lei de processo administrativo. Na verdade, o estado de Sergipe criou até algo maior que uma lei de processo administrativo, é quase um código de funcionamento da administração pública, em 1996, se não me engano. E um pouco mais tarde, o Estado de São Paulo edita a Lei 10.177, que é a Lei de Processo Administrativo Paulista. Mas notem que o Estado de São Paulo começou a elaborar essa Lei de Processo Administrativo Paulista após o início das discussões da Lei de Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784. E a Lei 9784, que já vinha sendo discutida há anos por grandes professores de direito administrativo, o professor Almiro Couto e Silva, do Rio Grande do Sul, professor Adilson Dallari, professor Odete Midawar, professora Maria Silva, professor Paulo Modesto, entre outros, é uma lei muitíssimo bem construída, porque, diferentemente da lei do Estado de São Paulo, que tentou entrar muito nos detalhes procedimentais, a lei federal se concentrou na exposição dos direitos fundamentais dos interessados no processo, trouxe normas básicas sobre as várias fases processuais, desde a abertura, passando pela instrução, pela decisão e pelos recursos, trouxe normas de impedimento e suspeição que não existiam, de maneira geral, no direito administrativo brasileiro, trouxe normas de delegação e avocação, normas sobre anulação e revogação, ou seja, normas sobre temas fundamentais, mas construídas numa maneira muito ampla, muito aberta e flexível, o que lhes dá, até hoje, uma grande capacidade de se amoldar às várias realidades da administração pública. Aliás, esse é o grande desafio para quem constrói normas de direito administrativo. Por quê? Porque os processos administrativos são extremamente multifacetados. Nós temos processos administrativos das mais diferentes naturezas. Há processos seletivos, há processos punitivos, há processos declaratórios, enfim, nós temos processos de todo tipo. E eu digo sempre que na administração a riqueza processual é muito maior que no judiciário. E, portanto, legislar sobre processo administrativo para processos tão diferentes, para entidades tão diferentes, com finalidades tão diferentes, não é tarefa fácil. E por isso eu sempre digo, o professor Almiro, o professor Odete, o professor Maria Silva, todos que compuseram essa comissão acertaram em cheio ao criarem uma lei de diretrizes gerais, uma lei com normas abertas, uma lei com normas flexíveis. Então vejam que nós tivemos esse primeiro momento de leis setoriais e na década de 90 iniciamos um movimento de leis gerais de processo administrativo, iniciada por alguns estados e pela União, e depois que foi se espraiando. Nós chegamos, então, a um terceiro momento, que eu diria ser o mais atual, de expansão dessa processualidade administrativa para o nível dos municípios. Há muitos municípios no Brasil, nós temos 5.570 municípios no Brasil, e muitos deles não têm leis de processo administrativo. Inclusive, municípios muito grandes não contam com lei de processo administrativo. Para vocês terem ideia, Campinas fez a sua lei de processos administrativos há pouquíssimos anos, é uma coisa recentíssima, né? Então, o que nós vemos agora é que os municípios têm se debruçado, os municípios têm se concentrado nesse movimento de elaboração das suas leis de processo administrativo. E esse é um processo muito interessante, não é? Porque, vejam, há milhares de municípios brasileiros que não têm condições técnicas de elaborar essas leis. Por quê? Porque nós sabemos que, infelizmente, as procuradorias municipais, com carreira para procuradores, não são uma realidade em muitos desses municípios. E, além de não terem, portanto, um corpo técnico próprio para auxiliar na elaboração desses documentos,
alguns desses municípios sequer têm recursos financeiros para contratar consultorias que possam auxiliar, né? E isso, de certa maneira, tem levado a um fenômeno muito interessante, que é um fenômeno que se abre para os próximos anos, de nacionalização das leis estaduais ou federal, por conta dessa falência de alguns municípios em criar seus próprios diplomas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como esses municípios não têm lei, o que tem acontecido na prática é uma extensão, principalmente por recurso à analogia, de leis estaduais para os municípios ou da própria lei federal para os municípios brasileiros. Então, nós passamos, portanto, nesse momento, por um movimento de nacionalização. E esse movimento de nacionalização é bastante polêmico. É bastante polêmico porque, de um lado, ele tem sido reforçado pelo judiciário. Na verdade, o STJ já tinha muitas decisões sobre esse assunto. O STJ, há vários anos, já dizia que o artigo 54 da Lei de Processo Federal, que é o artigo que prevê a decadência do poder anulatório, poderia ser estendido para estados e municípios que não tivessem lei, ou que, embora tivessem lei, não tivessem norma a respeito da decadência do poder anulatório. E temos agora, recentemente, algumas decisões do Supremo ou algumas ações pendentes de julgamento que também retomam essa problemática. Eu vou mencionar aqui apenas duas ADIs para vocês que são relativas a essa problemática federativa. A primeira delas é a ADI 5492. A ADI 5492 é uma ADI muito interessante, porque nela o Estado do Rio de Janeiro questiona o artigo 15 do CPC. O artigo 15 do CPC, como todos sabem, é um artigo que, de maneira, na minha opinião, desastrada, afirma que as normas do Código de Processo Civil se aplicariam subsidiariamente ao processo administrativo. Isso é um problema gravíssimo, sobretudo quando nós consideramos que a administração conduz muitos processos administrativos sancionatórios, em que a lógica processual é muito mais semelhante àquilo que se faz no âmbito do processo penal que propriamente aquilo que se faz no processo civil. No entanto, o legislador ignorou toda essa problemática e toda essa diversidade do processo administrativo e inseriu no artigo 15 essa norma desastrada pela qual, não havendo lei ou norma de processo administrativo, o CPC entra em jogo. E nessa ADI, o Estado de Rio de Janeiro questiona o artigo 15 e o Estado do Rio de Janeiro solicita ao Supremo que se dê interpretação conforme a Constituição para que o artigo 15 seja interpretado no sentido de que o CPC vale subsidiariamente apenas para os processos administrativos da União. Então, o que o Estado do Rio de Janeiro pleiteia é que o artigo 15 do CPC não valha para estados e municípios. Porque, se assim fosse, nós estaremos reconhecendo ao Congresso Nacional uma competência de legislar sobre o processo administrativo para todos os entes da federação, em detrimento do artigo 1º e do artigo 18 da Constituição, que são os artigos que garantem a federação tripartite. Então, essa é uma ação aí que está pendente de discussão, mas que é muito interessante, muito relevante para o nosso tema da nacionalização, porque se o Supremo mantiver o artigo 15 como ele está, nós teremos efetivamente uma pressão nacionalizante no sentido de reduzir os espaços de criação legislativa dos estados e municípios. Então, esse é um primeiro ponto aí para a nossa atenção. E pessoal, também uma segunda ADI que a gente não pode deixar de lado de maneira nenhuma, que é uma ADI, inclusive, muito recente, que é a 6019, que foi ajuizada pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, e nessa ação 6019, se questionou, vejam que interessante, a diferença do prazo de decadência do poder anulatório previsto na Lei Paulista, que é um prazo de 10 anos de decadência, em relação ao prazo do artigo 54 da Lei Federal, que é um prazo de 5 anos.
E essa ação, eu confesso para vocês, me assustou tremendamente. Por quê? Porque o voto vencedor do ministro Barroso, na verdade, afirmou que a divergência dos prazos de 10 e 5 anos não é um problema de segurança jurídica, mas sim um problema de isonomia. E por conta da isonomia, o ministro Barroso entendeu, acompanhado pela maioria dos ministros, que os estados e municípios não podem decidir sobre o assunto, não podem prever um número de anos que seja distinto daquele número de anos que está na Lei 9784. Então, vejam que perigo isso, porque embutido nesse argumento da isonomia está o reconhecimento de que o Congresso manda. O Congresso é que dá a palavra final em processo administrativo. Agora, eu pergunto a todos vocês, será que isso faz sentido? Será que nós podemos falar de isonomia nas relações da administração pública com os cidadãos, considerando que as nossas realidades administrativas são tão distintas num país continental como o nosso, com mais de 5.500 municípios? Porque, particularmente, quando eu aprendi isonomia, e me lembro sempre da obra incrível do professor Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, o que a gente entende ali é que a isonomia tem que ser sempre pensada à luz das diferenças, não é? Dos sujeitos. Isso já vem lá da Grécia Antiga, não é nada novo, aliás, não é? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, seguindo essa própria lógica do Barroso, a pergunta que eu me coloco é a seguinte: será que nós podemos utilizar o princípio da isonomia para dizer que estados e municípios não podem criar suas próprias normas de processo administrativo? Não podem levar em conta as suas realidades, as suas peculiaridades, para criar normas distintas de processo administrativo? Como é que eu justifico, com base na isonomia, que o prazo de 5 anos, que sabe-se Deus lá de onde saiu, poderia ser 6 anos, poderia ser 4, do Congresso Nacional, é um prazo que tem preferência no Brasil todo em relação aos prazos construídos pelos legítimos representantes do povo nos estados e municípios? Eu confesso para vocês que... Obrigado, Cristiane. Vou encerrar. Eu confesso para vocês que essa decisão do Supremo me deixou muito preocupado, me deixou muito em dúvida, porque, no fundo, se essa moda pega, nós vamos consolidar esse movimento de nacionalização e reverter uma interpretação que já me parecia consagrada. Todos nós sabemos que essa temática das competências do processo administrativo é um pouco dificultada no Brasil por uma questão redacional do artigo 22, inciso 1º. O artigo 22, inciso 1º, afirma que cabe ao Congresso legislar privativamente sobre direito processual. Então, vejam que o adjetivo processual foi utilizado pelo Poder Constituinte de maneira ampla. Isso permitiu uma discussão a respeito do conteúdo desse adjetivo. Esse adjetivo abrangeria todos os processos, inclusive o processo administrativo, ou esse adjetivo processual abrangeria apenas o processo judicial? A interpretação que tinha se consagrado na nossa prática legislativa até hoje é a de que direito processual, nos termos do artigo 22, inciso 1º, não abrange o processo administrativo. Por quê? Porque o processo administrativo é um elemento fundamental da autonomia federativa. E, portanto, não se poderia dizer que estados e municípios têm autonomia federativa sem poder legislar sobre o processo. E, a partir dessa lógica, portanto, se excluiu o processo administrativo do artigo 22, inciso 1º, e estados e municípios começaram a criar suas próprias leis. Agora, será que essa interpretação vai ser mantida à luz dessas últimas decisões do Supremo? Será que essa decisão do Supremo, no sentido de afirmar que a isonomia prevalece sobre a federação, é a melhor decisão para o processo administrativo e para as nossas realidades locais e estaduais?
Então, eu termino agradecendo, me perdoem pelo problema técnico da câmera. Agradeço imensamente o convite e me perdoem também por ter estendido um pouquinho aqui a fala. Obrigado, Rafael. Obrigado, Cristiane. Obrigada, Tiago. É sempre uma honra poder te ouvir, e essas questões realmente são importantíssimas, né, que você está trazendo ao debate aí sobre essa questão do processo nacionalizante. Né? Já fica o convite, Tiago, para que a gente possa debater isso também na Escola de Direito Municipal, na nossa revista. Se você tiver um material escrito e puder nos enviar, para que a gente possa também manter de forma mais permanente também, né, essa discussão, debate, seria muito bem-vindo aí um ensaio, um artigo teu sobre esse conteúdo, nos interessa bastante, principalmente essa discussão da ADI 6019, né? Bom, eu gostaria de cumprimentar aqui, nós estamos com a doutora Diana Paula Sana, que é Procuradora-Geral Adjunta de Assuntos Institucionais da PGE, muito obrigada pela presença. Quero agradecer também a nossa querida colega e amiga Sinara Vila, procuradora do município de Novo Hamburgo, também. Desculpem que são as pessoas que nós conhecemos, né? A todos os demais também, estamos muito felizes com a presença de todos. Vamos de imediato passar a palavra para o nosso segundo palestrante, que é o Paulo Dantas, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, doutorando em Direito pela URGS. Paulo, muito obrigada. Palavra por 20 minutos. Está com você. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar sobre as leis de processo administrativo. E a minha fala ela vai ter como foco a lei estadual aprovada recentemente, que trata desse assunto aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nesse movimento de processualização, muito bem colocado pelo professor Tiago Mahara, nós tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul uma realidade que, até a presente data, não há lei estadual que disponha sobre o processo administrativo. Essa situação, ela reverbera de diversas formas na rotina da administração, seja criando insegurança jurídica para nós, agentes públicos, seja também criando um ambiente de incertezas para o cidadão, para aquele que também é interessado em investir no estado do Rio Grande do Sul. Foi em razão disso que, no ano de 2019, a Procuradoria-Geral do Estado criou um grupo de trabalho chamado RS Uniforme, que tinha como uma de suas prioridades a elaboração de uma minuta de projeto de lei tratando sobre o processo administrativo estadual. Esse trabalho foi concluído em 2019 e, coincidentemente, no ano seguinte, em 2020, um deputado estadual, líder de um partido aqui na Assembleia Legislativa Gaúcha, apresentou um projeto de lei tratando sobre a matéria e fez uma solicitação à PGE de prestação de informações sobre o seu projeto. E, diante daquela ocasião, foi apresentado ao deputado que a Procuradoria-Geral do Estado já tinha uma minuta pronta a respeito do assunto que tinha sido elaborada no ano de 2019. Então, ocorreu um encontro de intenções. De um lado, a administração pública estadual tinha o interesse de normatizar a matéria e já tinha uma minuta pronta para disciplinar o processo administrativo estadual. E, por outro, havia um movimento na Assembleia Legislativa que também estava interessada em tratar do tema. Esse encontro de intenções permitiu que agora nós tenhamos a Lei Estadual número 15.612, que foi publicada em 7 de maio, tem uma vacatio legis de 90 dias e entrará em vigor no dia 5 de agosto. No momento atual, temos um grupo de trabalho que foi criado por uma ordem de serviço do governador, que já está trabalhando na regulamentação da Lei de Processo Administrativo Estadual. E a minha fala, ela tem como foco essa lei. A intenção da minha fala é compartilhar com vocês quais foram os 5 vetores que foram levados em consideração por esse grupo de trabalho da PGE
no momento de elaboração dessa lei do processo administrativo estadual. Em primeiro lugar, nós tínhamos bem claro que o processo ele significa liberdade em seu sentido maior. Na medida em que o processo permite que o cidadão, de antemão, ele possa ter a visualização de quais são os caminhos possíveis para, no âmbito da administração pública, ele concretizar seus direitos fundamentais. É difícil, como já bem colocado pelo professor Tiago Marrara, pensar em processo administrativo desassociado de direitos fundamentais. O processo, ele é um caminho, ele é um meio que, ao final, vai viabilizar que direitos fundamentais sejam concretizados. E com esta pauta, ele não pode se transformar em um obstáculo que impeça o Estado de alcançar suas finalidades. Por isso, se tinha presente a necessidade tanto de simplificar, na medida do possível, os procedimentos, adaptando ao contexto contemporâneo dos atos em formato eletrônico, contexto qual recebeu forte impulso por causa da pandemia que estamos vivenciando, mas que à época ainda nem era uma realidade quando esse trabalho foi feito, a pandemia, digo, mas, de todo modo, as tecnologias jurídicas já envolviam a primazia desse meio digital, desse meio eletrônico, mas também havia uma outra preocupação no sentido de se garantir maior segurança jurídica para o cidadão, para aquele que interage com a administração pública estadual, dado os vetores da desestatização das atividades públicas e da busca cada vez maior de uma parceria entre o Estado e o mercado, que viabilizasse a atração de investimentos locais e, inclusive, estrangeiros, o que demanda a elaboração de normas que tragam procedimentos claros e, além disso, que sejam conectadas com o que está disposto na Constituição e nas normas atuais. Isso eu coloco porque é importante termos presente que o primeiro vetor utilizado no momento de elaboração da nossa Lei de Processo Administrativo Estadual foi de que a Lei Federal de Processo Administrativo ela tem uma grande qualidade que está na sua flexibilidade. Ela tem uma grande qualidade que está no fato da sua textura ser aberta, dela ter um caráter mais principiológico que permite que ela se amolde a diversas situações, a diversos procedimentos, sem que haja necessidade de sua reiterada alteração no curso histórico. Então, essa qualidade que a Lei Federal de Processo Administrativo tem, buscou-se preservar na Lei de Processo Administrativo Estadual. Então, logo no seu início, na estruturação da lei local, no artigo 2º, já se coloca que o processo administrativo estadual ele vai ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais da Constituição Federal, da Constituição do Estado, e elenca uma série de princípios. Princípios que estão tanto ligados aos mandamentos constitucionais vinculados à administração pública, quanto também a alguns princípios propriamente processuais. Temos no rol de princípios, por exemplo, a necessidade de se privilegiar, sempre que possível, a consensualidade administrativa. Um outro exemplo, o respeito à livre iniciativa e a criação de um ambiente propício ao empreendedorismo. Princípio que está no próprio contexto desse movimento de processualização, na medida em que o movimento de processualização ele resulta, em parte, como já dito, do interesse de se assegurar segurança jurídica, inclusive nas relações Estado-mercado, Estado-sociedade. Daí a necessidade de se estampar esse princípio da livre iniciativa, respeito à livre iniciativa e da busca de se criar um ambiente favorável ao empreendedorismo. Temos também os clássicos princípios e garantias do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, proporcionalidade. Então, há um elenco de princípios colocados logo no início da lei que estão justamente lá em razão desse vetor de se buscar garantir na lei estadual
a mesma flexibilidade e o mesmo caráter principiológico, que, a nosso ver, é uma qualidade da Lei Federal de Processo Administrativo. Um segundo vetor colocado foi a necessidade de se fazer uma previsão já na Lei de Processo Administrativo Estadual de novas ferramentas, de novas construções hermenêuticas que foram trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, em especial garantindo um papel privilegiado para os precedentes e para a consensualidade. Nesse sentido, eu gostaria de destacar para vocês um artigo da Lei de Processo Administrativo Estadual, que é o artigo 58. Lá ele coloca que as decisões administrativas, elas têm que observar, e há um elenco de 5 itens. As decisões tomadas em controle concentrado, seja pelo Supremo ou seja pelo Tribunal de Justiça. Segundo, são os enunciados de súmula vinculante. E aqui eu estou lendo para vocês esse rol, que é para mostrar esta preocupação da Lei de Processo Administrativo Estadual com os precedentes. O terceiro, os acordos, nos casos de IRDR, de incidente de resolução de demandas repetitivas, e também de julgamento de recursos extraordinários e recursos especiais repetitivos, bem como os acordos em incidente de assunção de competência, que são decisões já previstas pelo Código de Processo Civil na esfera judicial, como revestidas dessa maior vinculatividade. No rol, nós temos, em quarto lugar, os enunciados de súmula em geral do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, e também os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado no âmbito do Poder Executivo. Então, nós tivemos toda essa preocupação de se agregar uma maior segurança jurídica e previsibilidade nas decisões tomadas pelos gestores, com base na fixação de que no processo administrativo é necessário se observar precedentes. E o parágrafo 1º, ele procedimentaliza isso da seguinte forma: quando a autoridade administrativa estiver diante de um caso em que há alguns desses precedentes a serem observados e decidir que não vai aplicá-los ao caso concreto, ela, antes de tomar sua decisão, precisa submeter o caso à emissão prévia de parecer não vinculante pela Procuradoria-Geral do Estado. Isso, claro, quando for no âmbito do Poder Executivo. Que se é uma forma de se ter uma motivação mais robusta do ato, da decisão administrativa que está sendo tomada. Colocado, então, esses dois vetores, de se manter a flexibilidade da lei federal e de se buscar uma maior harmonização com o Código de Processo Civil de 2015, um terceiro vetor adotado na construção da minuta que virou a atual lei estadual foi se buscar a compatibilização também com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, em especial com as alterações nela feitas em 2018, que impactaram, sobretudo, o contexto de motivação das decisões e também a busca por uma maior segurança jurídica no que diz respeito aos efeitos das decisões que são tomadas, seja em caso de invalidação, seja em casos de mudança de interpretação que já estava consolidada. Aqui eu gostaria de destacar um artigo também para vocês, que é o artigo 57. O artigo 57 da lei estadual coloca que não se considerará fundamentada a decisão administrativa e elenca 6 hipóteses. Gostaria de destacar a segunda. A decisão administrativa não vai ser fundamentada quando ela empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, determinada decisão está sendo tomada porque atende melhor o interesse público. Ok, mas ela não vai estar fundamentada se só assim estiver. É necessário explicar o motivo concreto que a leva a melhor atender o interesse público quando está sendo examinado o processo administrativo. Isso aqui é muito influenciado pelas novas regras da LINDB.
Também temos um inciso que diz respeito a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou então deixar de seguir enunciado de súmula, deixar de seguir enunciado de súmula ou precedente judicial ou administrativo que a parte invocou, sem demonstrar a existência de um distinguish, no caso em julgamento, ou sem demonstrar que aquele entendimento que foi invocado pela parte, aquele precedente que foi invocado, restou superado. Então, há um maior ônus argumentativo em relação ao gestor no momento de tomada de decisões no âmbito do processo administrativo estadual, que busca viabilizar uma maior segurança jurídica e garantir a efetiva democratização dos atos praticados no âmbito da administração pública. O quarto vetor que influenciou a elaboração dessa lei diz respeito às próprias noções de governo digital. Se buscou garantir que os atos fossem praticados de forma eletrônica, inclusive viabilizando a realização de videoconferência ou então o uso de outros recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como esse aqui, que agora nós estamos usando, e que é a nossa realidade. Então, a lei ela não pode fechar os olhos para todas essas mudanças. E quando se fala de processo administrativo ou de administração pública em geral, é muito importante se ter presente que, diferentemente do que ocorre na iniciativa privada, onde todas essas inovações elas decorrem da proatividade, da própria criatividade dos agentes de mercado, e apenas disso, basicamente, no poder público é diferente. O gestor, ele sabe que ele só pode atuar na medida em que a lei permite que ele atue. Então, se a lei ela foi pensada para contextos que não tiveram preocupação com a prática eletrônica, por exemplo, dos atos administrativos, é muito possível que, em algumas situações, não haja a própria permissão para que se utilize tais recursos. Daí a importância, no âmbito do poder público, de que essas inovações elas sejam fomentadas, elas sejam incentivadas pelo comando legal. Então, a lei ela traz essa preocupação e a regulamentação que está sendo feita da lei, ela tende também a estabelecer metas e distribuição de competências no âmbito da administração pública estadual para as unidades que deverão viabilizar as soluções tecnológicas que permitirão que o que está no papel, essa intenção que lá está lançada pelo legislador, vire efetivamente uma realidade para todos os que forem utilizar do processo administrativo estadual. E, por fim, um último vetor que também influenciou na construção dessa minuta pela Procuradoria-Geral do Estado, que acabou resultando na lei estadual, que vai entrar em vigor em 5 de agosto, foi a preocupação de se resolver casos pontuais que não encontravam uma solução efetiva em razão da ausência de normatização, ou então em razão da falta de segurança jurídica para que o gestor pudesse tomar decisões, o que resultava no apagão de canetas. Tinha situações que as pessoas viam que tinham que tomar determinadas decisões, mas ninguém tinha coragem de assinar a decisão que precisava ser tomada. Isso ocorria, por exemplo, nos processos de prestação de contas, em que ocorria casos que havia déficit de instrução dos processos, os processos eram encaminhados para a Procuradoria-Geral para cobrança, a Procuradoria-Geral verificava que, pela forma como eles estavam instruídos, não teria possibilidade de êxito algum em qualquer demanda judicial, devolvia aqueles autos para a Secretaria de Estado responsável. Muitas vezes aquela secretaria era objeto de fragmentação ou fusão com outras secretarias quando ocorria mudança de governos ou tinha déficit de pessoal, de modo que se chegava em uma situação que havia processos que já não podiam mais ser cobrados, não só pela questão da deficiente instrução, mas pela própria questão relacionada ao decurso de tempo razoável, que já frustraria a própria pretensão do Estado de cobrar tais valores.
Mas, ao mesmo tempo, como não estava bem definido, em muitas situações, a partir de qual momento se daria a contagem daqueles prazos, se era a partir do momento em que a prestação de contas foi apresentada, se era a partir do momento em que se tinha finalização do prazo para apurar as contas apresentadas, ou a partir do momento em que houve alguma decisão no âmbito da PGE, acabava que a autoridade administrativa nas secretarias também não tomava decisão no sentido de reconhecer que ocorreu a decadência do direito. E aquelas situações se perpetuavam com um acervo de prestação de contas que envolvem cobranças infrutíferas, mas que lá estavam. E a lei também veio com essa intenção de resolver casos concretos, casos pontuais, viabilizando, inclusive, a regulamentação posterior deles, por meio de decretos, por exemplo, a partir de alguns comandos lançados na própria lei estadual. No caso da prestação de contas, que é o que eu estou usando de exemplo, nós temos o artigo 69, que deixa bem claro que o direito de administração apreciar as prestações de contas decai em 5 anos contados de quê? Do transcurso de 6 meses após a entrega das contas pelo interessado, ou então contados do término do período estabelecido para sua apuração. Com isso, se viabiliza que, com o decreto que virá para regulamentar a lei e estabelecerá todo o procedimento que deve ser utilizado pelas secretarias, por exemplo, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura e demais, no que diz respeito a procedimento específico de prestação de contas, se tenha uma realidade que traduza a prestação de serviços eficientes, que traduza segurança jurídica para o cidadão e para o próprio gestor, que em situações em que a lei é incerta ou simplesmente há uma lacuna, muitas vezes se vê diante do conhecido apagão de tintas, apagão das canetas. E, por fim, então, seguindo esses vetores, elaborou-se a Lei de Processo Administrativo Estadual, que entrará em vigor no dia 5 de agosto, estando em curso um trabalho que está sendo realizado por um grupo de trabalho criado pelo governador do estado, que deverá, até o dia 5 de agosto, finalizar suas atividades e entregar a regulamentação dessa Lei de Processo Administrativo Estadual. Como se vê, então, esse movimento de processualização, ele tem diversas fases, como bem colocado pelo professor Tiago Marrara, mas é um indicativo de que, à medida em que os atos administrativos de diferentes naturezas, inclusive os atos normativos realizados pela administração, eles ganham cada vez mais protagonismo na medida em que o cidadão percebe a importância e o impacto que tais atividades possuem sobre a sua vida, seja a sua vida enquanto cidadão, seja também nos impactos indiretos que esses atos administrativos geram sobre as próprias relações do Estado com a sociedade e o mercado, ganhou-se importância a noção e o entendimento de que é necessário também se normatizar sobre processo administrativo. E um exemplo que nós temos desse sentimento na sociedade, no legislador, está nessa Lei de Processo Administrativo Estadual, aqui no Rio Grande do Sul, que a partir de 6 de maio passou a ter a normatização também sobre processo administrativo, partindo dessa premissa de que o processo ele significa liberdade em seu sentido mais amplo e o cidadão ele precisa ter de antemão o conhecimento de quais são os caminhos possíveis para que ele possa percorrer no âmbito da administração pública, visando a concretização dos seus direitos fundamentais. Agradeço pela atenção de todos vocês, espero ter conseguido ressaltar as principais inovações trazidas pela Lei de Processo Administrativo e também ter conseguido trazer o contexto em que se deu a sua elaboração. Muito obrigado ao professor Rafael pelo convite e também muito obrigado pelos professores Tiago Marrara, pela professora Mari Taborda, que inclusive muito nos ensina em seus pareceres que ganham relevância e repercussão fora
da própria Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, sendo uma referência para todos nós, e também para a professora Cristiane e o professor Henrique. Foi um grande prazer estar aqui com cada um de vocês. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada. É sempre bom ouvir as novas notícias aí do Estado, né? Muito obrigada por ajudar nesse trabalho aí, né, do processo administrativo. Eu vou de imediato passar a palavra para a Maren Guimarães Taborda, minha colega de Procuradoria do Município, minha colega de URGS, minha colega, enfim, né, colega e amiga de muito tempo, né? Minha filha passou por aqui e abanou, assim, mas eu não posso te dar um oi dela, tá? O oi dela. Claro, oi da agora Carol. eu já sei, então o oi da Carol. Bom, a professora Maren é professora titular do programa de mestrado em Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público, procuradora municipal de Porto Alegre, doutora em Direito pela URGS. Professora Maren, 20 minutos, muito obrigada, desde logo. Bom, já que eu estou apresentada, né, eu vou procurar falar em 20 minutos, tá, Cris? Mas talvez demore um pouquinho, porque eu te aviso aqui. A última que vai falar acaba fazendo um pouco uma síntese aí de todo mundo. Bem, assim, para iniciar a conversa, eu me sinto muito à vontade, totalmente à vontade para falar de lei de processo administrativo. Tá? Tu me põe a mim na tela? Sim, sim. É que sim. eu não estou me aparecendo, não tá porque eu não sei. É o gesticular. Não, tu está aparecendo, está aparecendo. Tu quer compartilhar a tela? Não. Não, tá bem, não precisa. Tá. Não, então, assim, por que eu me sinto muito à vontade? Primeiro, porque as minhas preocupações com processo administrativo, democracia e publicidade começaram em 98. Tá? Disso tudo resultaram artigos, um artigo sobre transparência. Desse artigo sobre transparência resultou uma tese de doutorado em que eu revisei a minha posição, porque entendi que tinha errado ali no artigo. E desde então, trabalhando sempre com uma espécie de equação funcional aqui, que é publicidade, democracia, processo administrativo. Tá? Como a lei de Porto Alegre ela é anterior à lei do Estado do Rio Grande do Sul, ela é diferente, bastante diferente da lei de São Paulo, tá? Eu vou me permitir aqui fazer algumas considerações, os colegas não levem a mal, porque são considerações um pouco críticas, tudo bem? E assim, eu fui formada, mugida, criada pelo professor Almiro do Couto e Silva, né? Então, ele foi uma nossa grande inspiração aqui. Então, eu queria, assim, retomar um pouco essa questão, primeiro dos fundamentos, para depois tratar da lei de processo de Porto Alegre, no que ela tem de diferente em relação a esses fundamentos. Você falou aqui em fundamentos do processo administrativo como um movimento da administração em relação à sua processualização, se falou em garantia de direitos fundamentais. Bem, numa perspectiva, digamos assim, da teoria dos sistemas, né, no curso do século XX, sociólogos, juristas buscaram estratégias diferentes para explicar ou descrever as sociedades contemporâneas, né, e baseando-se em analogias com seres vivos, né. Isso já tinha começado lá no século XIX, na Europa. E aí nós vamos ter a teoria da autopoiese de Luhmann, de George, da ação comunicativa de Habermas e tal. Segundo essa visão, a administração é um sistema social de comportamentos organizados. E o agir da administração consiste no fato de produzir e comunicar decisões que vinculam os destinatários, isto é, a produção de decisões vinculantes. A administração pública, então, é
administração do sistema político que dispõe da legitimidade para produzir decisões vinculantes, em confronto com todos os destinatários. E se deixa descrever, então, porque a administração só pode ser descrita, né, como um sistema social de distribuição de poder legítimo e formalizado. Esse é o ponto de partida. Na medida que a administração produz, elabora, processualiza uma racionalidade que se autoconstrói, a administração transforma irregularidades em regularidades e, assim, pode elaborar politicamente os temas que a comunicação social, através da opinião pública, torna relevantes. Desde a Constituição de 88, dentre os temas que a opinião pública brasileira isolou como relevantes, nós temos a questão da participação direta do cidadão na via administrativa e da sua condição institucional, que é a publicidade entendida como direito de saber e como dever de motivação das decisões administrativas. No entanto, a transformação do poder de comunicação dos cidadãos em poder administrativo deve ser organizada pelo direito, e para isso é essencial o processo administrativo. Quer dizer, a abertura da sociedade ao modelo procedimental se deve à capacidade daqueles, isto é, do processo administrativo, gerar consensos. Tá? Que o direito de acesso, no sentido de direito às informações, esteja estreitamente vinculado aos princípios constitucionais da soberania e da democracia é tão evidente que na última metade do século XX, né, quando se começou a falar em participação, se começou a falar e fazer uma reflexão profunda a respeito da necessidade de transparência ou publicidade nos estados. E esse movimento é uma espécie de revolução copernicana, porque ela põe em primeiro plano os direitos do cidadão e passa a repensar a administração pública e a reorganizar a administração pública como estando a serviço do cidadão. Daí sim fecha com aquilo que os colegas me antecederam, não é? A administração está a serviço do cidadão, no sentido de que ela opera para tornar efetivos os direitos reconhecidos nas constituições e nas leis de modo geral. No particular, o princípio do segredo de Estado foi substituído pelo oposto, mais ampla publicidade. Há uma conexão estreita, funcional, então, entre publicidade, participação e processo administrativo, que pode ser entendida como resultado de uma seleção que serve de premissas para decisões da administração e que funciona como uma estrutura para processos decisionais, absorvendo inseguranças e reduzindo as complexidades. O problema é o que seleciona da realidade uma parte do que é possível, né? E daí o evento ocorre às vezes de um modo diferente do que foi pensado, né? E aí se abrem novas possibilidades de decisão. Então, aqui eu vou enxugar aqui a questão dos pressupostos, mas só para entender, então, que esse movimento todo que ocorre na Europa e que começa a ocorrer na América Latina também, a partir dos anos 70, né, ele tem um precursor nos Estados Unidos, que é a Lei de Acesso à Informação de 1966, né, ele traz consigo uma nova visão da administração, de que, no sentido de, e a visão um pouco da escola normativista, no sentido de que a administração e jurisdição têm idênticas tarefas, qual seja, criar normas individuais concretas com fundamento nas normas do grau primário, isto é, nas leis, e depois no grau superior, que é na Constituição, a tese do professor Saldanha.
O meio pelos quais fazem essa concreção é que é diverso, mas a concreção é a mesma. Então, a sentença realiza a norma do caso, da mesma forma como fazem o negócio jurídico privado e o ato administrativo, né? Que é a forma de comunicação da administração com o cidadão. Já o disse Cretella, uma clássica monografia sobre o ato administrativo, né? Essa compreensão está subjacente à primeira geração de processo administrativo, no qual se estruturaram as várias leis de processo administrativo na Europa, nos países europeus e latino-americanos, a partir dos anos 70, no âmbito da administração hierárquica e tradicional. Então, a primeira geração traz essa nova compreensão das idênticas tarefas e meios diversos. Então, essa primeira geração de leis de processo administrativo é o processo administrativo judicial, que tem por finalidade o aperfeiçoamento do ato administrativo. Já a segunda geração, que daí já começa nos anos 80 e 90, de leis procedimentais no âmbito administrativo, começa a estruturar o processo segundo um modelo legislativo e serve para a elaboração de regulamentos. A administração passa a se limitar a executar, não só a executar políticas públicas, mas passa a formular políticas públicas. Então, essa segunda geração, o processo vai ter uma outra finalidade. A partir dos anos 90, então, as leis de processo administrativo nos vários países acabaram servindo de instrumentos para políticas públicas e o modelo adotado foi o dito administrativo, porque ele se insere em um modelo de administração cooperativa, em rede, de modo que a administração não só executa, mas formula as políticas públicas. Então, no particular, as leis que regulam, são as novas formas de direção, regulação e governança, com cooperação entre o setor público e o setor privado e entre os próprios órgãos da administração. É a cooperação horizontal e vertical. Então, aqui nós estamos terceira geração. Em todas essas regulações se afirma uma correlação apertada entre processo judicial e processo administrativo, mesmo naqueles países que adotam o modelo de jurisdição única, como é o caso do Brasil, pois o fato do contencioso administrativo ser feito pela jurisdição não significa que não há jurisdição administrativa em sentido material no Brasil. Aqui vale a leitura do Miguel Seabra Fagundes. Há justiça administrativa material no Brasil? Sim, mas ela é feita pela jurisdição comum nas varas de fazenda pública, com seus vários instrumentos. Nessa perspectiva, então, a função do processo administrativo vai ser a proteção do direito material, já que a administração concretiza e individualiza decisões deixadas em aberto pela lei, porque é assim que o sistema funciona. O processo administrativo acaba sendo um modo de realização do direito administrativo e tem um conteúdo, um direito técnico, regulador, planificador. Daí ser o processo a condição necessária, mas não suficiente para uma decisão correta. A pesquisa superficial de diversas leis de processo administrativo, independentemente do sistema de jurisdição que adotem, revelam que, dentre os pilares do processo administrativo clássico, primeira geração, está publicidade, entendida como transparência, que se expressa no direito de acesso aos documentos do processo administrativo e direito a uma motivação, a uma fundamentação adequada da decisão. Daí que a publicidade contribui para a defesa individual e serve de instrumento de controle e supervisão no âmbito da administração prestadora e conformadora de infraestruturas. E aqui uma pontuação. Aqui, a administração prestadora e conformadora tem que agir num âmbito que muitas vezes não tem lei
Então, a gente tem que pensar em legalidade como conformidade também, como conformidade e como compatibilidade. Um princípio de juridicidade que está na lei de processo administrativo. Nós temos que abandonar essa conversa que a administração não pode agir se não tiver lei, porque tem um espaço enorme de atuação que não tem lei, e não dá para inventar da própria cabeça, né? Então, tudo isso é um espaço regulado. Então, decorre da publicidade também e do princípio democrático, portanto, o dever de fundamentação das decisões judiciais e também das decisões administrativas. E o Código, o CPC de 2015, só veio explicitar isso. Quando nós fizemos a lei de Porto Alegre, nós levamos tudo isso em consideração, porque ainda não estava em vigor o Código de Processo, né? Então, assim, entendida a lei aqui de processo administrativo como publicidade, como direito ao procedimento aberto, quer dizer, a dimensão positiva do princípio, que é informar materialmente os atos dos poderes públicos. Lei de Porto Alegre. Tem alguns antecedentes normativos, óbvio, a Lei Federal de Processo Administrativo, a Lei Municipal de São Paulo e a Lei de Sergipe, né? Que se inserem nesse quadro de profunda transformação da função administrativa. Porque a administração prestadora encontra sua eficácia não só nos comandos autoritários, mas principalmente no convencimento persuasivo dos cidadãos. É o caminho percorrido da eficácia, que é a produção do resultado concreto da ação, à eficiência, que é a apreciação valorativa desse resultado. Já que a função administrativa também se exterioriza numa relação de administração, essa se desenvolve segundo um esquema sequencial, em que há um contraditório. Então, pode ser qualificada como relação processual administrativa. Aqui os ensinamentos de Rui Cirne Lima sobre relação de administração. Para quem não quer estudar lá o direito alemão, entre nós temos uma boa tradução. Então, a relação jurídica acaba sendo um conceito quadro que permite explicar fenômenos que vão desde o ato administrativo, como de participação dos particulares ou autoridades públicas no procedimento, até o processo, até a noção do que seja o processo administrativo assimilada de relação jurídica, na medida em que o processo é um instrumento de regulação dessas relações, cujos intervenientes são chamados a atuar para a defesa de suas posições jurídicas substantivas, né? Muito bem. Esse projeto, né, é inovador em alguns aspectos. Primeiro, que foi constituído um grupo por servidores municipais sob o meu comando. E nós fizemos discussão com todos os agentes por 2 anos que iriam trabalhar com essa lei. O Poder Executivo Municipal, então, enfrentou a realidade de cada órgão, nas quais se exerce função de fiscalização, onde podem se iniciar processos administrativos que constituem a estrutura material do âmbito regulado pela lei. Objetivos da lei: assegurar o respeito de todos os atributos de cidadania no relacionamento entre administração e cidadão, racionalizar, disciplinar. Muitas finalidades específicas que, como eu não tenho muito tempo, não vem ao caso, porque é uma repetição da legislação federal. Mas tem algumas novidades que me parece importante. Primeiro, que a lei fala, no artigo 2º, dos princípios, fala de todos os princípios, né? Garantidor, reformar-se impede e tal. E o princípio da obrigação de motivar, no artigo 2º, caput, no inciso 7º, em todo o capítulo 12º. Além dos princípios de toda a administração, que estão previstos no 2º, né, é importante referir que o projeto traz algumas inovações não previstas na Lei de Processo Federal, nem na Lei de São Paulo, nem na de Sergipe. Primeiro, faz uma expressa menção à aplicação da lei sempre que se estiver diante de exercício de função materialmente administrativa.
parágrafo único do artigo 1º. Aqui, Almiro do Couto e Silva, na veia. Interessa é a função materialmente administrativa. Não interessa se Caio, Tício, Semprônio, Lavínia, quem exerce. Tá? Subjaz aqui essa concepção, então, segundo o qual, do ponto de vista material, o exercício da função administrativa não é muito diferente do exercício da função jurisdicional. Igualmente necessário referir que a ideia de devido processo jurídico, do process of law, eu me recuso a falar em devido processo legal, fui aluna do Saldanha, eu me recuso, estudo história do direito, portanto, eu me recuso a falar em devido processo legal. Todo o tempo, devido processo jurídico, do process of law, norteou a lei. No seguinte sentido, a cláusula do devido processo jurídico, ela configura uma dupla proteção. Ela é tanto material quanto formal. No âmbito material, se confunde com a regra da legalidade no civil law e determina que ninguém será atingido na sua liberdade, caso de legalidade penal, ou na sua propriedade, caso da legalidade tributária ou administrativa, sem que exista uma lei autorizadora. Então, em que pese o legislador constituinte ter estabelecido essa espécie de tautologia, né, foi preciso esclarecer na lei de Porto Alegre o que era isso. Tá? E aí uma novidade. No capítulo 3º, nós estudamos o direito penal, tá, para considerar critérios para atenuar ou agravar penas, para graduar multas, e, muito importante, para caracterizar reincidência. Então, nós tivemos que estudar direito penal material para fazer isso aqui. No particular, foi consultada, então, a redação atualizada do Código Penal, que contém essa sistemática. Considerando ainda que na imposição de penas por infração, está diante da estrita regra de legalidade, legalidade como conformidade, que é a reserva de lei, é essencial que os critérios para aplicação das mesmas estivessem previstos em lei, né? Porque são sanções a ilícitos administrativos que restringirão necessariamente o patrimônio dos cidadãos. Original da mesma forma é a previsão do início do processo pelo preenchimento de formulário online. Isso foi quando foi feito, né? Agora é tudo online. E a notificação por correio eletrônico. Terceira originalidade, a meu ver, a garantia da imparcialidade e da objetividade foi reforçada. Por outro lado, com a instituição das instâncias processuais. Os órgãos administrativos inferiores e as comissões judicantes constituem a primeira instância e os órgãos recursais a segunda. No artigo 12, está previsto o início do processo perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. No título 2º, que é uma inovação, estão previstos procedimentos especiais para a constituição de dívida não tributária e suas instâncias, no artigo 72, o que elimina a exigência de regulamento posterior. Tá? Porque essa lei, então, ela serve para tudo, ela só não serve para o processo administrativo tributário, nem para o processo administrativo disciplinar. De resto, ela serve para tudo, e, inclusive, para a constituição da dívida não tributária. E essa lei é o resultado de um processo histórico dentro da Procuradoria de pensar de como se constituir a dívida não tributária que pudesse ser levada a juízo e cobrada. E nós fizemos isso desde 2011, 2010, 2011, pelo que eu me lembro. A imparcialidade e a objetividade ficam garantidas pela composição das comissões judicantes, sempre constituídas por servidores do quadro de efetivos e presididas necessariamente por um procurador, igualmente detentor de cargo efetivo de procurador municipal e indicado pelo procurador-geral do município. Por que o princípio da publicidade é exigente? É possível explicar, então, essa concretização em 3 polos. O primeiro, direito de acesso. Os dossiês administrativos têm que estar abertos e cada país resolve, conforme a sua tradição, os limites desse acesso. B, a segunda realização da publicidade diz respeito ao acesso da marcha intelectual da administração. É o direito de acesso
aos atos administrativos. E, por último, a realização mais forte é que concerne a participação do cidadão nos procedimentos. Daí se justifica a previsão no projeto do dever de motivar, inclusive, os atos administrativos discricionários. E isso aqui foi uma briga. Primeiro, foi uma briga porque os agentes administrativos, os nossos colegas, não conseguem entender que a administração tem que ser imparcial, sim. Que impessoalidade também quer dizer imparcialidade. Não. Não, isso é só para o judiciário. Não. Então, tivemos que superar essa discussão, né? E, em segundo lugar, tivemos que superar a discussão que, precisamente, os atos discricionários, que são uma função do ordenamento jurídico, são uma necessidade do ordenamento jurídico, esses sim é que tem que ser muito mais motivados do que os outros, por causa do seu controle. Já vou encerrar, tá? Então, aqui, o grupo teve que superar uma tradicional visão segundo a qual só os atos administrativos vinculados seriam motivados. O convencimento, então, ocorreu a partir da compreensão que, por poder discricionário, se entende a margem de livre apreciação de oportunidade e conveniência dos atos ou medidas administrativas. Né? E isso é deixado pelo legislador porque, precisamente, é aquele técnico que está lá na ponta que tem a condição de decidir o que é o melhor. Isso é uma função do ordenamento. Né? Isso não é ruim, ao contrário. Né? Quem quer que seja chamado a decidir, tem um elemento decisivo para determinar qual das várias alternativas é que vai ser escolhida. Não existe um poder discricionário livre, em princípio, só existe um juridicamente vinculado. E, finalmente, então, no que concerne a segurança jurídica, a gente reproduziu o célebre artigo 54 da Lei Federal de Processo Administrativo, a palavra do professor Almir, né? E ainda trouxe uma novidadezinha. Nós fizemos uma previsão, em razão da segurança jurídica, de prescrição intercorrente, que acaba por fulminar o processo paralisado, e, com isso, se garante a razoável duração do processo. É uma lei muito técnica, muito rigorosa, muito sóbria e enxuta. Eu procurei, assim, absorver o espírito da lei federal, daquela comissão, com o professor Odete, o professor Almiro, que o professor Caio Tácito, digamos, coordenou, né? Porque a gente entendeu, assim, que tem que ser assim, que lei tem que ser assim, né? E não precisa de grandes regulamentos. O que eu sei é que está dando muita discussão, e é óbvio que o gestor, principalmente o gestor que vem das ruas, que é transitório, né, os governos, não gostam nem um pouco disso. Primeiro, comissões judicantes. E aqui, só para encerrar, nós tivemos uma discussão com colegas, então, assim, gente, isso é um problema de incompreensão nosso, do staff jurídico. Nós tivemos uma discussão com um colega que foi assim, a pessoa dizia assim, não, essa pessoa, esse cargo, vamos falar assim, esse cargo não pode ser aquele que vai ser designado pelo procurador-geral para comandar tudo, principalmente na construção da dívida não tributária. E aí eu comecei a argumentar, não importa quem é a função. E aí a pessoa começou a argumentar pessoalmente, não, eu exerço esse cargo. E aí começou a chorar. Eu exerço esse cargo, eu já tenho milhares de coisas para fazer, eu tenho muita coisa para fazer, eu trabalho das 8 às 8, e começou num discurso assim. E aí, desculpe, pessoal, mas eu me irritei, digo, só um pouquinho. Mas quem disse que é tu que vai estar ocupando esse cargo aqui amanhã? Não interessa, é Caio Tício Semprônio, entende? Se tu é a pessoa que está ocupando e não pode, sinto muito, querida, ou querido. Mas outra pessoa, isso é uma questão institucional. Então, eu tenho ouvido, porque o pessoal me liga e me fala, né,
que, assim, tem muita no ar, muita investida contra esse texto, né? Inclusive para descaracterizá-lo. E uma última questão. Quando foi aprovado, a Câmara nos bota um jabuti, gente. Eu quase morri. Eu não preciso dizer para vocês que eu chorei 25 minutos dentro da Procuradoria. Quando eu vi aquele jabuti, que não tinha nada a ver com a lei de processo, enxutíssima, com 100 artigos, eu quase tive um troço, juro por Deus, eu perdi o controle. Porque eu sou uma pessoa assim, ó, eu não perco o controle quando eu fico brava, grito e esbravejo. Aí eu não perdi o controle, eu estou sob controle. Eu perco o controle quando eu caio no choro. Quando eu caio no choro, vocês podem saber que eu estou no chão, né? E isso foi, assim, um baque. Então, assim, a vida que vai dizer, né, dessa lei. É isso. Desculpa se eu passei o tempo, né, mas é porque realmente saiu tanta coisa aqui dos colegas, do Paulo e do Thiago, que eu não pude deixar de dar meus pitaquinhos aqui. Tá? Obrigada, Cristiane. Muito obrigada, Mari, muito obrigada. Nós vamos encaminhando agora para o final, e o Henrique vai fazer o debate, 10 minutos para trazer algumas questões, Henrique, por favor, e depois cada um dos palestrantes tem 1 minuto ou 2 para a palavra final, e aí encerramos, certo? Então, nós temos aqui conosco o Henrique Nassif Azen, que é mestrando em Direito pela URGS, especialista em Direito do Estado pela URGS, em Direito Previdenciário pela URGS, é procurador federal, trabalha, né, com a Lei de Processo Administrativo Federal, e vai trazer aí para nós, então, 10 minutos de considerações. Eu gostaria também de registrar aqui a participação de colegas de fora do Rio Grande do Sul, temos Ceará e Pernambuco representados, temos a Ana Carolina, que é colega de prefeitura aqui, né, na área da Comissão Permanente de Sindicância, né? Isso, Carolina, são as pessoas que eu pude identificar aqui pelo chat. Bem-vindos vocês e a todos que estão aqui. Henrique, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, doutora Cristiane. É uma satisfação para mim aqui estar falando com os colegas de advocacia pública, uma satisfação também. E aqui eu faço uma saudação especial à professora Mari, né, que palmeirense, temos vínculos familiares, e que foi minha professora de Direito Romano na faculdade, no primeiro ano. Então, para mim, do ponto de vista pessoal, é um grande engrandecimento estar aqui participando com vocês, né? Minha saudação também ao professor Thiago Marrara, ao convite feito pelo professor Rafael Ramos, ao colega Paulo Dantas, né, e a todos aqueles que estão nos assistindo. Então, como debatedor aqui, me cabe fazer um sumário de todas as apresentações e talvez encaminhar alguns questionamentos que eu tive durante as palestras. O que eu percebi da exposição dos 3 colegas, né? Uma preocupação que vem, talvez, no Brasil dos últimos 15, 20 anos, em que a administração pública seja colocada a serviço do cidadão, né? O Estado, ele existe para servir o cidadão e, instrumentalizando isso, as leis de processo administrativo, conferindo, né, o caminho para o ato administrativo. Essa concepção, nós sabemos bem, ela foi, no âmbito da União Europeia, definida como um direito a uma boa administração pública, né? O professor Marrara estudou na Alemanha, Recht auf eine gute Verwaltung, mas que encompassava, então, alguns direitos que nós, na Constituição de 88, já tínhamos, né? O direito de petição, o direito ao contraditório, o direito de ser ouvido. Todos esses direitos nós temos, ao menos, garantidos na nossa Constituição. Ser efetivados, aí já é um outro debate. E preocupações, enfim, com a transparência, a qualidade dos atos administrativos. Eu fiquei especialmente
tocado, né, com a ADI 6019, né, de conhecimento que foi mencionada pelo professor Mahara. Nos meus estudos, né, tanto no mestrado, a URSS, estudo bastante o federalismo, em especial o princípio da simetria. E acredito que o ministro Barroso tenha ficado vencido naquela... foi o ministro Marco Aurélio foi vencido e o ministro Barroso conduziu o voto vencedor. E expressamente foi mencionado o princípio da simetria. Claro, por simetria se aplica o artigo. É um princípio muito problemático sob o ponto de vista tanto do direito constitucional quanto do direito administrativo. E tratar, dizendo que deveria haver uma isonomia na relação entre Estado e cidadão, é uma questão que desprestigia totalmente tanto a autonomia dos estados e dos municípios, quanto, né, o chamado princípio da subsidiariedade. Há uma aplicação que não me parece, de alguma forma, equivocada, né? A professora Cristiane compartilha, nós tivemos o mesmo mentor, o professor César, então, sabe, todos temos apreço ao João Camilo, né? Que, na democracia, ele vai contando que uma das principais preocupações na transição do Império para a República era a questão da jurisdição administrativa, né? Uma dualidade de jurisdição. E esse entendimento, confirmado na ADI 6019, ele despreza, então, toda a nossa tradição constitucional de 120, 130 anos, propondo, então, uma adoção igualitária, né, em nome da isonomia. A pergunta que eu gostaria de encaminhar, então, aqui ao final, ela também diz respeito a uma questão que foi tratada pelos três palestrantes, que é a questão da Lei 13.655. Né? O professor Rafael teve oportunidade de organizar uma obra, eu estava lá no lançamento, até tive a oportunidade de falar com o professor Marcelo Sheikh-Duque essa semana, ele mandou um abraço. A Lei 13.655, claro, ela é dotada de uma série de boas intenções. Mas quando ela fala, né, nas esferas administrativa, controladora e judicial, eu acredito que ela incorre, ao menos quando ela fala na esfera administrativa, em um vício de competência. Né? Nós lemos eu já vou encaminhar a pergunta, não vou ficar me alongando muito. Né? No artigo 22 da Constituição, nós temos que existe a competência da União para legislar sobre desapropriação, existe a competência da União para legislar sobre licitações e contratos, mas a competência para legislar sobre direito administrativo, até dentro dessa nossa tradição constitucional, ela é, evidentemente, dos estados, municípios e Distrito Federal. Claro, na lei estadual trazida pelo doutor Paulo Dantas, nós vemos que essa preocupação talvez ela já não ocorra, uma vez que foi incorporado já ao direito legislado estadual. Mas em relação a todos os outros estados e todos os outros municípios, não haveria nessa lei um vício de inconstitucionalidade na medida em que, pela mesma fundamentação trazida na ação ajuizada, ação direta trazida, ajuizada perante o Supremo Tribunal sobre o artigo 15 do CPC, não haveria aí um vício de inconstitucionalidade formal na medida que traz uma série de imposições, claro, imposições benéficas. Mas, no exercício de sua autonomia, pode ser que um estado, algum município, talvez não deseje aplicar daquela forma. Esse é o meu questionamento. Muito obrigado pelo convite à Procuradoria do Município, ao Centro de Estudos de Direito Municipal, e fico à disposição. Obrigada, Henrique.
Já desde logo, né, vou aproveitar para fazer uma provocação aí para o nosso coordenador, Rafael, para que nós continuemos esse debate, né, porque é pouco tempo para tudo que se precisa dizer. Vamos pela ordem da apresentação, primeiro Tiago, depois Paulo e depois Maren, para 2 minutos de palavras finais com a provocação do professor Henrique. Por favor, Tiago. Bom, obrigado novamente, um prazer ouvi-los. Eu fico feliz de estar num evento em que nós temos essas 3 perspectivas, né, desde a lei federal, passando pela lei estadual, pela lei municipal. Isso foi muito enriquecedor ouvir a professora Maren, o professor Paulo Dantas. Eu agradeço novamente o convite. Quanto aos comentários do Henrique, eu vou me restringir rapidamente à LINDB, porque eu realmente tenho essa impressão, Henrique, de que a inserção das normas de direito administrativo na LINDB, na verdade, foi uma estratégia para se contornar a federação. Isso me parece bastante evidente. A ideia era de se criar um conjunto de parâmetros que, em grande parte, dizem respeito ao processo administrativo, numa lei que reconhecidamente tem validade nacional. Então, por exemplo, vamos pegar o artigo 30, que afirma que as respostas a consultas, às súmulas, têm efeito vinculante dentro da administração pública. Quem, na minha opinião, deve decidir se o efeito de consulta, o efeito de súmula é ou não vinculante é cada ente federativo. Aliás, me parece um pouco estranho que a LINDB traga para a administração pública, inclusive, um parâmetro mais rígido que o próprio judiciário utiliza, porque no judiciário nós temos súmulas vinculantes que são exceção e outras súmulas que são de mera orientação. Então, impor essa solução de cima para baixo me parece, sim, preocupante. Eu gosto muito da LINDB, eu acho que ela reforça o princípio da segurança jurídica. Eu não acho que ela tem conteúdo inovador, na verdade, ela diz muito do que já existia no ordenamento, mas ela tem um papel importante por reforçar esses institutos favoráveis à segurança jurídica, mas, às vezes, com um detalhamento questionável. Vamos pegar outro exemplo, o da dosimetria das sanções. Será que faz sentido o Congresso definir critérios gerais de dosimetria das sanções ou os estados e municípios teriam que tomar suas decisões a respeito? Né? O tratamento dos processos anulatórios, a consulta pública. Né? Então, a consulta pública é tipicamente um instrumento de instrução do processo administrativo por meio da colaboração popular. Nós estamos falando de técnica de instrução processual. Né? Tem muito governante que não entende isso, acha que está fazendo um favor ao realizar uma consulta pública, uma audiência pública, e utiliza aquilo para, vamos dizer, levar informações à população, mas não é essa a ideia desses instrumentos. A audiência e consulta pública é um instrumento pelo qual o órgão condutor do processo ouve a população e aprende com a população e extrai das contribuições da população elementos para tomar uma melhor decisão. Então, embora ela tenha claramente um efeito pró-transparência, um efeito de democratização, mas a ideia não é ali que o governante ele simplesmente fale de maneira unilateral, mas, sobretudo, que ele escute e aprenda. Então, a LINDB, por exemplo, ao tratar de consultas públicas, acaba entrando no tema da instrução do processo administrativo. Então, a todo momento, o tema da decisão administrativa e do processo estão ali embutidos. E eu tenho essa preocupação, sim, em relação ao aspecto federativo. Agora, o que, de certa maneira, me tranquiliza é que as normas da LINDB são muito abertas, né? São extremamente abertas. Então, assim, no fundo, ela não gera grandes modificações do que nós já tínhamos. E o artigo 20 sobre consequencialismo. Pessoal, consequencialismo já existia. Nada mais é que uma coisa muito antiga chamada planejamento. É analisar a minha realidade e pensar aonde eu quero chegar. É isso, é planejamento. Que a teoria jurídica chama de método realista. Olhar a natureza
natureza das coisas, isso é mais antigo do que o chão. Exatamente. Então, assim, no fundo, eu acho que, de certa maneira, professora Mari, eu fico mais tranquilo pelo fato de que, embora a língua tenha esse caráter um pouco de transformar o Brasil em França, transformar o Brasil num Estado unitário, né? Voltarmos ao Brasil colônia como Estado unitário, de certa maneira eu fico tranquilo, porque, como a professora Mari falou, muito do que está ali já existia. Vejam, não estou querendo dizer que ela não tem uma função, ela tem, mas é muito mais uma função retórica, de reforço, de hermenêutica, claro, hermenêutica, do que propriamente uma função criativa e inovadora. Tá? Mas é isso, obrigado, desculpem a extensão dos comentários. Desculpa, obrigada, Thiago. Imagina, professor. Cris, desconta do meu depois. Tá bem. Paulo, por favor. Queria agradecer a todos pelas exposições e também ao Dr. Henrique pelos questionamentos. E eu vou em idêntico caminho adotado pelo professor Tiago. A inclusão desses dispositivos na LINDB, sem sombra de dúvidas, mostra-se como uma tentativa do legislador de enquadrar aquelas normas como disposições que dizem respeito apenas a diretrizes gerais de interpretação e aplicação do direito. Logo, por terem essa natureza, elas poderiam ser disciplinadas com alcance nacional. Mas há uma problemática, sim, na perspectiva federativa, quando se considera-se que muitas daquelas disposições têm impacto direto no processo administrativo. Tanto é que muitas delas estão replicadas na Lei Estadual de Processo Administrativo. Sim. Mas na mesma linha do que também foi colocado pelo professor Tiago e pela professora Mari, eu atenuo muito dessa preocupação federativa, tendo em vista que muitas das regras incluídas, elas já espelham comandos, diretrizes há muito existentes, que as decisões administrativas devem ser motivadas e que a motivação ela não pode se basear em conceitos tão genéricos que não tenham relação com o caso concreto em análise. Isso é algo que já existia. Não é uma novidade que as alterações feitas na LINDB estão trazendo neste momento. Que a consulta pública e a audiência pública deve ser realizada porque, quando é pertinente, porque é um meio que, na verdade, funciona como um auxílio à administração pública e não um mero favor ao cidadão, mas sim como um mecanismo que vai garantir a melhor instrução dos processos administrativos. Isso é algo que também já existia e que era o próprio interesse da administração adotar. Então, isso atenua muito as preocupações em âmbito estadual e, inclusive, por causa disso, muitas dessas regras foram replicadas no âmbito da Lei de Processo Administrativo Estadual, porque se quer, sim, fazer consulta e audiência pública sempre que conveniente, porque se entende que quem mais sai ganhando com essa procedimentalização é a própria administração pública. Se quer, sim, fazer a motivação adequada dos atos administrativos, não porque a LINDB em 2018 passou a prever isso, mas porque tem que ser assim, já era assim, e então se achou importante fazer essa reprodução das normas aqui no âmbito estadual. Mari, obrigada. Bom, eu vou tentar, assim, falar o mínimo possível. Então, assim, ó, em relação a essa questão de simetria, eu também acho complicadíssimo, né? E até pus ali no chat. Eu até fiz um estudo sobre isso, a partir do texto do professor Almir e do professor Steiner, um estudo que até que a Cristiane me ajudou, entre morcegos e beija-flores. Por que isso? Quer dizer, se chegou a ponto de se exigir, em ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, frente à Constituição Estadual, o Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça do país chegaram ao ponto de exigir recurso extraordinário por meio de uma reclamação, de uma decisão de uma reclamação no STF, o STF diz que podia fazer. Aí o absurdo completo, porque ao fazer um recurso extraordinário se transformou uma ação noutra ação.
Só isso. Aí tudo que a gente estudou de teoria da ação foi para o espaço. A questão toda, me parece, aqui é assim, eu tentando conversar um pouco sobre o questionamento do Henrique. É assim. Primeiro, não tendo jurisdição administrativa separada no país, a gente não teve uma formulação de jurisprudência administrativa. Essa é a primeira coisa. A doutrina nunca se preocupou muito em construir algumas coisas, como, por exemplo, o conceito de ato administrativo. Não consta em lugar nenhum. Por que eu preciso saber o que é um ato administrativo? Como é que vai controlar? Isso é problema de controle. Miguel Zé faz coisa. Você quer saber o que é. Então, isso é um problema. Bom, a verdade, no nosso sistema, todos os entes federados têm competência para editar norma de direito administrativo, porque isso é assim do sistema jurídico e do sistema político, ok? Então, me parece assim, que a lei de licitações, a lei de processo administrativo federal, agora essa modificação da lei total, elas dão as linhas gerais. E os entes vão concretizar aquilo ou não. E ninguém vai poder cobrar a concretização daquilo nos entes, porque isso é impossível. Não há ação, não há instrumento jurídico para que se possa fazer essa exigência, né? Então, assim, já se trabalhava com muitas coisas muito antes de ter essas leis, porque a administração pode, não só pode, como deve construir as soluções. Então, assim, se um município pode trabalhar muito bem sem lei de processo administrativo, sem nada, só com o regramento que existe. Porque tem uma outra coisa que a gente esquece e que a doutrina esquece de discutir: as fontes do direito administrativo. Então, é o seguinte, meus caros, costume administrativo é fonte do direito administrativo. Então, essas práticas que são concretizadas no dia a dia, é isso que vai valer ali na instância. Então, me parece assim, que essas leis, na verdade, também elas vêm e são formuladas porque, nos termos da cultura brasileira, o óbvio lulante, relulante, trelulante tem que estar nas leis e na Constituição. E ainda assim, os governantes se acham, e os políticos se acham no direito de dispor sobre aquelas normas. Ainda assim, aquilo que é indisponível. Então, assim, um exemplo só para fechar, que não tem a ver com direito administrativo, processo administrativo, mas tem a ver com direito tributário, que é o seguinte: desde a redação original da Constituição de 1988, sempre foi possível instituir progressividade fiscal no IPTU, por causa da regra da capacidade contributiva. Sempre que possível. Sempre que possível, certo? Tivemos que fazer uma discussão nacional, judicial, perder processos, até que no ano 2000 foi feita uma emenda constitucional para esclarecer o que já estava ali. Isso é uma loucura. Outra coisa, o artigo 182 da Constituição disse desde logo o que dava para fazer e o que não dava para fazer. Mas pôs lá uma reserva legal, dá com uma mão e tira com a outra. E diz, na forma da lei federal. Aí demora quase 20 anos para fazer uma lei federal. E o fato de existir lei não quer dizer absolutamente nada. Porque existe a lei e o gestor faz o que ele quer, faz como quer. Então, qual é a tarefa nossa, do jurista, que está no staff jurídico, que está dentro do Estado? A nossa tarefa é precisamente fazer a construção, fazer a crítica, e, se for o caso, como eu sou mulher, botar os peitos na mesa e defender publicamente, porque o gestor não vai poder fazer nada contra a gente.
A gente pode até agir pro popolo, sabe? Então, é uma disputa isso, me parece, que nós, advogados públicos, fazemos dioturnamente com os gestores e até com os nossos colegas, para que entendam, governo é uma coisa, Estado é outra, e para que entendam que é o cidadão o dono do condomínio. Nós somos gerentes do condomínio. A administração não tem nenhum interesse próprio, nenhum direito próprio. A administração só age em função de demandas externas, ponto. Se a administração tiver que recuar, tem que recuar. Então, se a gente quer fazer audiência pública ou isso, aquilo, que faça. Mas exigir que se faça, ninguém vai fazer, ninguém vai exigir. Até porque não tem nem instrumento jurídico, me parece, para exigir uma coisa como essa. O nosso sistema é esse. Então, assim, obrigada, desculpa ter me falhado, mas eu acho que é por aí. Bom, muito obrigada, Maren, Thiago, Paulo, Henrique, muito obrigada, em nome do CEDIM. Agradeço também o apoio aqui do CEDIM, a Helena, a Ângela, a Simone. O doutor Rafael, nosso coordenador, precisou sair por uma questão mais emergente. Então, um agradecimento de coração ao Thiago Marrara, ao Paulo Dantas, a minha querida Maren Taborda, ao Henrique Nassif Azen, muito obrigada. Vamos manter aí esse debate, quem sabe em outras oportunidades. Muito obrigada, um bom dia, uma boa semana a todos.